Marcinho chegando, Marcelo vai tentar de dois dedos, preferiu, enviou Brasil lá dentro! Brasil, medalha de ouro, 120 a 112, a comemoração do Brasil vai terminar o jogo. O arremesso norte-americano cai, não tem importância, termina o jogo! Brasil, campeão! Brasil, medalha de ouro! Chora Oscar! Chora todo mundo, sensacional! Brasil em pleno Estados Unidos. A gente começa essa cobertura especial atualizando as informações sobre a despedida de Oscar Schmidt. O corpo foi cremado agora à noite com a camisa da seleção brasileira. Quem está comigo no estúdio para trazer as informações e me ajudar nessa cobertura é o Renato Cury. Boa noite, Renato. Tudo bem, Renata? Muito boa noite para você. Boa noite a todos. A cerimônia agora à noite foi reservada à família e o Renato Peters tem as informações ao vivo aqui com a gente no JG. Boa noite, Peters. Boa noite, Renato, Renata, boa noite a todos. Oscar Schmidt passou mal hoje à tarde, foi levado de ambulância para o pronto-socorro mais próximo da casa dele em Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo. De acordo com as informações do hospital, ele deu entrada já em estado grave com uma parada cardiorrespiratória e foi atendido pela equipe de emergência, mas não resistiu. O comunicado oficial diz: a família agradece com todo o carinho todas as mensagens de apoio, força e solidariedade. Explica que a despedida foi realizada de forma discreta, apenas entre parentes próximos, e a nota finaliza pedindo respeito e privacidade nesse momento. Maior cestinha brasileiro de todos os tempos e ídolo mundial do esporte, Oscar teve seu corpo vestido ainda no hospital com uma camisa da seleção brasileira de basquete e foi, como vocês disseram aí, cremado com ela. A causa da morte não foi divulgada. Oscar enfrentava há anos graves problemas de saúde. Em 2011, ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro depois de passar mal numa viagem de férias com a família. Na época, ele passou por uma cirurgia delicada para retirar um tumor benigno. Em 2013, nova cirurgia, dessa vez um tumor maligno, que exigiu um longo tratamento. E aí, 3 anos depois, ainda lutando contra o câncer, ele sofreu uma arritmia cardíaca que o levou a uma nova internação. Em 2022, o Oscar disse em uma entrevista que estava curado do câncer, 11 anos depois da primeira cirurgia. O ídolo passou os últimos anos com a família na casa dele, na região metropolitana de São Paulo. Renata. Obrigado, Peters. Boa noite. Renato, a gente tem aí uma vida para dar conta, né? Uma trajetória para dar conta, que assim, eu fico pensando, os números não bastam, mas eles são muito importantes para a gente dimensionar a grandeza do Oscar. Você reúne informações sobre isso. Perfeito, Renata. É uma forma da gente tentar ilustrar, né? Nos 29 anos dentro das quadras, acumulou quase 50 mil pontos. É uma média de mais de 30 pontos por jogo. Pelo Brasil, conquistou 2 títulos pré-olímpicos, 3 sul-americanos, e a maior conquista foi a medalha de ouro no Pan-Americano de 1987. Isso sem contar nos bronzes, né, no Pan-Americano de 1979 e no Mundial de 1978. Pelo Esporte Clube Sírio, Renato, ele conquistou o Mundial de Clubes de 1979 com uma vitória histórica sobre o Bosna por 100-98 na final, Renato. Apertada essa vitória. Bom, vamos continuar na questão dos números, porque como eu disse no início do jornal, ele tem um recorde que é dele até hoje. Ele é o maior pontuador na história das Olimpíadas. É exatamente isso. São 1.093 pontos acumulados nas 5 edições dos jogos que ele participou, né? E não é só isso, ele também é líder de cestas de 3 pontos, de 2 pontos e lances livres em Jogos Olímpicos. Em 2013 ele também alcançou outra marca impressionante de maior cestinha da história do basquete mundial na época, né? Foi no mesmo ano que ele se aposentou. O recorde só foi quebrado recentemente pelo americano LeBron James, exatamente 2 anos atrás, Renata. Uma das particularidades do Oscar é que ele não fazia nenhum segredo de uma crença, de uma convicção dele, de que talento não bastava, mesmo um talento do tamanho do talento dele, para performar em alto nível. Pois é, Renata, e nessas homenagens que a gente está prestando, a gente trouxe algumas curiosidades muito legais, né, sobre o Oscar. Ele sempre agradeceu muito a esposa, né, a Maria Cristina, que sempre foi uma parceira desde o começo da carreira dele, né? Ela ajudava nas quadras, nos rebotes dos arremessos, ou seja, ela pegava as bolas e devolvia para o Oscar. E eram muitos arremessos. Depois de cada treino,
o Mão Santa não ia embora sem ter completado 1000 arremessos certos. Impressionante, né, Renata? Agora, não é que ele não precisasse de vez em quando de alguns incentivos, né? É verdade, de vez em quando rolavam uns incentivos, sim. Oscar Daniel Bezerra Schmidt, o Mão Santa. Mão Santa cacete, mão treinada, pô. Que Mão Santa? Um dos maiores nomes do basquete de todos os tempos. O jovem promissor, aos poucos, foi virando uma realidade. Primeira convocação para a seleção juvenil de basquete em 1977. Era o começo de uma trajetória vitoriosa com a camisa 14. Eu quero a bola sempre. Em qualquer situação. Não precisa ser no fim do jogo, não, hein? No meio do jogo, dá a bola pra mim, cara. Mas o momento mais marcante da carreira foi a medalha de ouro no Pan-Americano de 1987, em Indianápolis. Debate 2 dedos, Pepeio, e o Brasil lá dentro! Brasil, medalha de ouro! Com a ajuda de Oscar, o Brasil decretou a primeira derrota dos norte-americanos em uma partida oficial em casa e por mais de 100 pontos. Em 1996, despediu-se dos Jogos Olímpicos e daquela camisa amarela número 14. Companheira de uma vida. É até hoje o maior cestinha das Olimpíadas, com 1093 pontos. Foi pelo Clube Sírio, em 1979, que Oscar Schmidt conquistou um dos maiores títulos da carreira, o Mundial de Clubes, com uma vitória histórica sobre o Bosna de Sarajevo por 100-98 na final. Quando ele serve para levar o basquetebol brasileiro e levá-lo acima em 2 competições mundiais. Isso serve para provar que o basquete do Brasil não caiu e, aliás, é o campeão do mundo. Na Europa, jogou 11 temporadas na Itália e 3 na Espanha. Na volta ao Brasil, alcançou outra marca impressionante, a de maior cestinha da história do basquete, com 49.737 pontos. Em 2010, Oscar foi diagnosticado com um tumor benigno de 7 centímetros no cérebro, retirado após 8 horas de cirurgia. 3 anos depois, uma ressonância magnética detectou um novo tumor, dessa vez maligno. Nesse período de batalha pela vida, Oscar entrou para o Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete em 2010 e para o Hall da Fama de Basquete dos Estados Unidos em 2013. Em 2017, Oscar finalmente entrou em quadra pela NBA no jogo das celebridades do All-Star Games em Nova Orleans. O Brooklyn Nets, que o selecionou em 1984, também fez uma homenagem. Ganhamos um jogo fácil, meti as bolas, peguei rebote, mudei a defesa, e é isso que vale. Oscar Schmidt, o eterno número 14 da seleção brasileira, o Mão Santa. Sabe com quem eu tô rindo gostoso sobre essa declaração do Oscar? Com a rainha Hortência Marcari, para tudo que a gente vai ouvi-lo agora falar sobre o game. Hortência no JG para nos dar a exata medida da grandeza do Oscar Schmidt, amigo dela e integrante da mesma geração de jogadores, a mais coroada que o basquete brasileiro produziu. Hortência, não tem nem como te agradecer por estar aqui com a gente nessa edição. A gente não podia estar em melhor companhia. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço por poder estar aqui para prestar a minha última homenagem a esse ícone, né? Esse grande amigo. Então, vou começar com umas perguntas que você pode responder melhor do que ninguém. Os estudiosos do basquete, eles gostam de dizer que o jogo do Oscar não estava baseado em atributos físicos do super-homem, que era um jogo de repetição, de insistência, de volume de jogo. E que essa foi a genialidade dele. Você concorda com essa definição? Qual é a tua definição do Oscar como jogador? O Oscar não era só talentoso, porque não adianta você só ter talento, né? O Oscar ele se destacava pela sua preparação. Ele se preparava muito, não só fisicamente, como tecnicamente e mentalmente. O Oscar tinha uma segurança no jogo dele muito forte. E o Oscar tinha uma coisa que ele dominava a equipe dele. Ele tinha uma coisa assim de vestiário da equipe, todo mundo gostava dele. Ah, mas o Oscar ele era muito fominha. Palavras dele, não, eu não era fominha, eu só chutava as bolas que me passavam. Então, a equipe gostava de jogar para ele. A equipe não se importava de jogar para ele. Por quê? Porque ele definia o jogo, porque ele não errava. Ele tinha segurança do que ele podia fazer para a equipe dele. Essa segurança passava no jogo, porque o Oscar, ele tinha assim uma coisa com a camisa que ele vestia. Quando ele vestia a camisa do Brasil,
ele mostrava o patriotismo dele. E isso era contagiante. Eu acho que isso falta um pouco hoje. Sabe, as pessoas se contagiadas pelo patriotismo. Esse cara, ele exalava esse patriotismo. E isso encanta muita gente, encantou muita gente por muitos anos. Essa questão de você falar que ele era muito dedicado, né, me lembra que assim, o famoso apelido Monsanto, obviamente tinha a ver com a precisão dos arremessos, né, extraordinário, mas ele, muitas vezes, fez pouco desse apelido. Porque ele fala, não é Monsanto, é não treinado. Ele fala, ninguém treinou mais do que ele. Eu queria te ouvir sobre esse aspecto da dedicação do Oscar ao jogo. Ele ficava, inclusive, ele ficava bravo quando falava que ele era Monsanto. Porque ele queria passar para as pessoas que isso não existe. Que o que existia era o treinamento que ele fazia diário. Então ele falava, não, eu sou não treinada. E isso é muito importante porque na hora do treino, na hora do jogo, ele cobrava isso da equipe dele. Porque ninguém joga sozinho, né? Ele fazia seus 40, 50 pontos. Só isso. Não, pouquíssimo. Tudo que vocês falaram aqui dele, de 49 mil pontos, caraca, Zé, você tem noção do que é isso aí? Você tem noção do que nós temos um brasileiro que fez 9 pontos em Olimpíada? Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Só ele que é doido, né? Para fazer isso. Eu quero te ouvir também sobre um aspecto da carreira dele, que é a longevidade do Oscar. Durante mais de 20 anos, ele foi protagonista do jogo 5 Olimpíadas, e isso permitiu a ele exercer uma influência muito grande sobre gerações de jogadores, né? Não só no Brasil, muita gente não sabe disso, né, pensa, também nos Estados Unidos. Ele é um ícone, ele é um ídolo mundial. E ele é muito respeitado nos Estados Unidos, que é o país do basquete, né? Onde ele já entrou no Hall da Fama. O Oscar hoje está em todos os Hall da Fama do mundo. Do mundo. Então ele é muito reverenciado, ele é muito respeitado por todo mundo. Então, assim, cara, o que dizer mais do Oscar, né? O Oscar ele não era só bom dentro da quadra, ele era fora também. Ele era um cara que dava exemplo, ele era um cara que tinha valores familiares, respeitava a família. E isso é muito importante quando você tem segurança, quando você tem o apoio da sua família, como a mulher dele, vocês falaram aqui, pegava a bola para ele. E vou dizer uma coisa para você. Geralmente quando o atleta para de jogar, ele fica meio deprimido, né? Ele fica meio, puxa vida, eu não vou poder mais fazer aquilo que eu mais amo na minha vida. No caso do Oscar, o Oscar ficou de boa. Quem não ficou bem foi a mulher. Porque a mulher acompanhava ele nos jogos, no treinamento, pegava a bola para ele, levava comida na cama, cuidava do sono dele, e de repente isso acabou. Então ela sentiu muito isso. Então a mulher dele foi muito importante na vida do Oscar. Bom, eu não vou nem perguntar se você deprimiu, porque eu sei que você não deprimiu quando você parou de jogar. Não, eu não. E falei com o Oscar, falei, quando você parar de jogar, você não vai querer mais entrar numa quadra. Eu falei, você tá louca, imagina. Quando ele parou, eu falei assim, aí os caras falaram, só joga futebol. Eu quero que você compartilhe com a gente um momento histórico que você assistiu, né? Você estava em 92 em Barcelona, na plateia do Brasil enfrentando o Dream Team. E você também viu a despedida do Oscar em Atlanta, onde também foi a tua despedida. Fala um pouco pra gente desses momentos. Então, sabe, o pessoal acho que não tem noção do que é você estar na arquibancada assistindo um jogo no qual o Brasil de Oscar, disputando contra o primeiro Dream Team dos Estados Unidos. Michael Jordan, Magic Johnson, todo esse pessoal. E eu estava ali, na arquibancada, assistindo esse momento histórico. E poder ver também o time do Oscar jogando ali. E o Oscar enfrentando esse pessoal. Quer dizer, não importa o resultado. O que importa foi aquele acontecimento. De ele estar ali disputando com o melhor da mata do basquetebol mundial. Ainda sobre Atlanta 96, né? Como eu disse ali, você se despediu, o Oscar se despediu da seleção. Ali, a mais coroada geração do basquete brasileiro estava se despedindo. Vocês tinham noção ali de que esse era o momento, aquele era o momento, de que o basquete brasileiro depois ia produzir talentos, ia continuar segundo, mas aquilo não se repetiu?
Para mim foi um pouco diferente, porque eu parei de jogar definitivamente, né? O Oscar, ele jogou a Olimpíada, foi o último jogo dele na seleção brasileira. Sim. Porque ele tinha um sonho. O sonho dele era jogar com o filho dele. E o filho dele foi treinando, nem era o dom do filho dele, nem, eu acredito que nem era o que ele mais amava na vida. Mas ele fez isso para poder dar esse sonho pro pai. E ele acabou jogando com o filho no Flamengo. E só depois, acho que tinha mais de 42 anos, os caras bateram aos 42 anos. Ele é muito louco. E depois ele parou de jogar, porque ele realizou também um outro sonho, que era estar no mesmo time, na mesma quadra, jogando com o filho. Patrícia, hoje foi um dia triste para o Brasil e no mundo todo para quem ama o basquete. Mas eu queria te dizer que assim, não tem nada que se compare a ter você para passar por esse momento, para nos falar do Oscar. Portanto, eu te agradeço e digo assim, é uma honra ter te ouvido, especialmente nesse dia. Muito obrigada. Eu que agradeço por esse momento que você está me dando, essa oportunidade de falar sobre esse cara que foi sensacional. Quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje homenageando essa pessoa brilhante que foi o Oscar. Muito, muito obrigada. A gente vai continuar e vamos mostrar agora mais sobre o legado do Oscar, curiosidades a respeito da história dele. Pode VT. Basquete. O Oscar foi um exemplo de atleta, né, para todos nós. O jeito que ele competia, o jeito que ele brigava, sua dedicação diária para o treinamento, jogar basquete por tantos anos como ele fez, realmente espetacular, né? Com certeza o melhor jogador brasileiro da história. Que conquistou com muito talento um lugar entre os grandes do esporte. Tive o prazer de jogar com o Oscar na Olimpíada de 96, na sua última Olimpíada, despedida da seleção brasileira. Ele mudou totalmente o estilo de jogo do basquete mundial, os seus arremessos de 3 pontos. Irmão Santa, você vai deixar muita saudade e a gente só vai lembrar de tudo que você fez pelo nosso país. Obrigado por tudo. Pelos muitos feitos, numa carreira de quase 30 anos, pelo carisma e pela relevância para a modalidade, Oscar Schmidt foi homenageado o dia todo. Com certeza uma lenda do basquetebol brasileiro mundial, com todas as conquistas, com a maneira de ser, sempre um cara que sempre foi um líder nato, né? Nunca deixou nada para os outros falarem, sempre foi muito claro com as coisas que ele acreditava e que queria fazer. Isso fez dele a pessoa e o jogador que ele era. Desde clubes em que jogou, como Palmeiras, Corinthians, Sírio, Flamengo, até os que nunca atuou, como o Real Madrid, que ressaltou a carreira extraordinária dele em diversas equipes do Brasil, da Itália e da própria Espanha. Com amigos, com companheiros, a gente agradece muito a forma guerreira que ele fez o basquetebol, que ele transformou o basquetebol brasileiro, que ele foi um guerreiro dentro da quadra e um guerreiro principalmente nesse momento da vida dele. Em compromisso na Espanha, o presidente Lula publicou que o ex-jogador elevou o nome do país e fez dele inspiração para gerações de atletas e amantes do esporte. Geraldo Alckmin, presidente em exercício, decretou luto de 3 dias em todo o território nacional. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo homenageou Oscar na fachada do prédio na Avenida Paulista. Um ídolo, uma inspiração para todos. Você acho que ensinou a muitos brasileiros o que é ter amor pela camisa da nossa seleção brasileira, que eu acho que isso é um dos maiores valores que a gente pode ter como atleta, representar o nosso país. E acredito que você inspirou a muitas gerações a sentir esse amor pela camisa. E isso eu acho que é um valor único que existe em um atleta. O Oscar deixou muitas lições. Não foram os seus pontos, não foi a sua mão santa. O maior legado que ele deixou para o basquetebol brasileiro é o amor que ele tinha e dedicava à seleção brasileira. A camisa da seleção brasileira para ele era sagrada. Ele defendia com orgulho, com amor, com dedicação e exigia isso de todos os seus companheiros. Reverenciado por quem jogava e por quem assistia.
primeira lembrança que vem à nossa cabeça é que foi os únicos que ganhamos dos Estados Unidos, não? No basquete. E ele, um cidadão que representa nosso país, um verdadeiro cidadão, de grandes exemplos que deu para nós. Ele contribuiu bastante para a formação do próprio esporte, do próprio basquete no Brasil e trouxe aí uma trajetória de muito orgulho para todos nós brasileiros. Eu recebi com bastante tristeza, né? É uma lenda do nosso esporte, do basquete, e vai fazer muita falta para a gente. Um brasileiro dói muito uma perda dessa aí. Referência máxima numa família de esportistas, como definiu o sobrinho Bruno Schmidt, campeão olímpico no vôlei de praia, e do irmão e apresentador Tadeu Schmidt, que o homenageou na abertura do Big Brother Brasil. Hoje, nós demos adeus ao meu irmão Oscar. Mas eu fiz questão de estar aqui. Sabe por quê? Porque o meu irmão, o meu maior ídolo, sempre foi a minha maior referência em tudo. Principalmente no que diz respeito ao amor à profissão. Ele foi o maior do mundo nesse sentido. O Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão. Nunca desfalcou. Descanse em paz, Oscar, você fez sua parte aqui na Terra. Deus é com você, Deus é com a tua família, Deus é com o Tadeu, Deus é com a família para consolar essa família. Você é o melhor do mundo, o melhor basquete do mundo, você é campeão. Deus é contigo, Oscar. Deus é com a sua família, Deus é com todos. Saudade de você também. Ainda nesta edição, a gente fala mais do legado de Oscar. No próximo bloco tem as falas dos ministros Edson Fachin e Camilo